Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas estamos à espera do Zé Pedro Castanheira a qualquer momento e depois temos uma hora para terminar. Portanto, nós estamos aqui com o António Queiro e a Natal Vaz. Falta o Zé Pedro Castanheira, que são 3 jornalistas reformados que decidiram dedicar-se à investigação histórica. Jornalismo histórico, pode-se e fizeram, no fim do ano passado, escreveram este livro, Salazar, o princípio do fim da ditadura, a queda de Salazar. Foi um livro que nós fizemos 3.000 exemplares, achando que iria durar muito. Já estamos no fim da segunda reimpressão. Portanto, foi um livro que, não por ter o Salazar, como as pessoas às vezes partem do princípio, é sobre o Salazar, vai vender. Eu acho que não, eu acho que tem a ver com a novidade que eles conseguiram e o rigor com que conseguiram trabalhar isto, sendo um livro elogiado pelos principais historiadores contemporâneos, portanto as pessoas que se dedicaram a vida a estudar o Estado Novo. Natal, queres falar primeiro? É porque eu ia perguntar, a minha pergunta seria esta: qual é que é a novidade, quais são as novidades deste livro, porque é que este livro é importante? Mas não sei se vocês querem responder já a isso ou se queres... ok, então Natal... Bom, muito boa tarde. Eu tenho aqui, preparei um pequeno texto para dar uma ideia do que é o livro com algo da sistematização. Este livro resultou de um feliz encontro de vontades da editora Tinta da China, a Bárbara, e do Zé Pedro Castanheira, que em boa hora desafiou para o projeto o António Queiro e eu próprio. O pretexto foi uma efeméride. No ano passado, em 2018, passaram 50 anos sob a queda de Salazar, a queda da cadeira e a queda do poder, melhor dizendo, sobre o fim do salazarismo. Este livro foi, pois, concebido para assinalar os 50 anos sobre a mais famosa queda da nossa história. O objetivo inicial era reunir, sistematizar e organizar a informação já conhecida sobre a queda do ditador, desde a sua hospitalização, ao fim do dia 6 de setembro de 68, até à sua exoneração do cargo de Presidente do Conselho, quase 3 semanas mais tarde. Mas rapidamente nos demos conta que ainda havia muito para investigar e recolher. Metemos mãos à obra. Passámos muitos dias na Torre do Tombo e nos arquivos da Presidência da República e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vimos jornais e gravações da época. Na altura, entre matutinos e vespertinos, publicavam-se 14 jornais diários em Lisboa e Porto, dos quais apenas resta um, na versão impressa, o portuense Jornal de Notícias. E até porque somos jornalistas, também fizemos muitas entrevistas. Falámos com mais de uma meia centena de pessoas, de todos os quadrantes, que viveram naquele tempo. Esta nossa preocupação em diversificar e cruzar fontes teve frutos imediatos, o que foi para nós um importante incentivo. Estou a lembrar-me do caso da visita de Marcelo Caetano a Salazar, no Hospital da Cruz Vermelha, que Franco Nogueira, na sua monumental biografia de 6 volumes sobre Salazar, remete para 16 de setembro, quando o Presidente do Conselho já tinha sofrido o AVC,
que o incapacitou para a governação. Até agora, a versão parecia sólida e, como tal, era citada por todos os que escreveram sobre esse período da nossa história. Mas não resistiu ao confronto com outras fontes. Dois jornais da época, o Século e o Diário de Notícias, noticiaram na altura que Caetano visitou Salazar uma semana antes, a 8 de setembro, no dia seguinte à cirurgia de urgência. No arquivo fotográfico do Século há até uma foto dessa visita que publicamos no livro. Não nos pronunciamos sobre as motivações do biógrafo de Salazar. De certo que cada um terá a sua opinião, mas a narrativa ficou corrigida. O nosso trabalho foi feito em tempo recorde. 9 meses depois foi lançado o livro que aqui vos trazemos, um trabalho de 3 jornalistas, feito como se de uma grande reportagem se tratasse. Revisitámos o Portugal de há 50 anos, quando cerca de 1/4 da população era analfabeta e o país estava a braços com uma guerra colonial que durava há 7 anos. Nesse tempo, muitas e muitas famílias tinham alguém fora do país, fugido à pobreza, à guerra ou à repressão. E o regime perpetuava-se apoiado na PIDE e na censura. Salazar governava Portugal há 36 anos consecutivos. Tinha 79 anos, idade que se podia considerar avançada, uma vez que a esperança média de vida rondava na altura os 65 anos. Apesar disso, mantinha-se no poder como se fosse eterno. Era um homem do campo, inteligente, mas sem mundo. Vivia enclausurado no Palacete de São Bento, já então residência oficial do Presidente do Conselho, como se habitasse uma quinta. Já tinha 77 anos quando andou pela primeira vez de avião para ir de Lisboa ao Porto. Desculpem. É o Zé Pedro Castanheira. É o Zé Pedro Castanheira, desculpem, peço desculpa. Já tinha 77 anos quando andou pela primeira vez de avião, como eu estava a dizer, para ir de Lisboa ao Porto, a caminho de Braga, para as comemorações dos 40 anos do golpe de 28 de maio de 1926. Salazar nunca constituiu família, mas teve namoros e amores, que nós relatamos no nosso livro. Um dos mais falados terá sido com a jornalista belga Christine Garnier. Conheceram-se em 1951 e Christine continuou a visitá-lo até praticamente ao fim. Esteve com ele no Hospital da Cruz Vermelha e mais tarde em São Bento, onde Salazar regressou depois da alta em fevereiro de 69. Todo este período, até à sua morte, a 27 de julho de 1970, foi muito deprimente. Viveu-se uma autêntica farsa. Em São Bento havia 2 presidentes do Conselho. Um que governava, Machado Caetano, e outro Salazar, que não sabia, ou fingia não saber, que já tinha sido exonerado. Aqui ganha peso a versão dos médicos. Dado o seu quadro clínico, algumas vezes Salazar teria consciência da situação em que se encontrava, do que tinha acontecido, mas em outros momentos tudo se apagava. Mas voltemos a 1968. Já depois da queda da cadeira, que nós, no nosso livro, apontamos para 2 de agosto, a data em que o calista Hilário, a única testemunha do acidente, o visitou no Forte de Santo António do Estoril, Salazar ainda concluiu uma remodelação ministerial, que nós damos conta do nosso livro, que há muito se arrastava, mas que foi uma tarefa muito penosa e só possível com o apoio dos mais próximos. Salazar dizia nessa altura que estava muito isolado e já conhecia muito pouca gente. Outra questão, o maio de 68 em França, que foi, como se diz, em 1968, foi outro acontecimento que ensombrou os últimos meses da governação de Salazar, que temia que a contestação alastrasse a Portugal. É curioso que a sua última leitura de Salazar, tenha sido um livro sobre este movimento de contestação social. Foi no seu diário que Salazar anotou o título Que faire de la Révolution de Mai,
um opúsculo de 95 páginas da autoria do Clube de Jean Moulin, acabado de publicar em França nesse verão. A primeira frase do livro, o tal livro que Salazar leu, o último livro que Salazar leu, sintetiza assim o que se passou em França. Por momentos, o poder pareceu desmoronar-se. Para quem defendia que Deus, pátria e autoridade não se discutem, essa visão de um poder que de repente não era oferecido deveria ter sido um verdadeiro pesadelo. E agora que falei no Diário de Salazar, uma fonte de informação ainda inesgotável, uma última nota. Foi lá que recolhemos... Aqui, Zé Pedro, vá. E agora que falei no Diário de Salazar, Zé Pedro, bem-vindo. E agora que falei no Diário de Salazar, uma fonte de informação ainda inesgotável, uma última nota. Foi lá que recolhemos o grosso da informação sobre as misteriosas injeções que Salazar tomou ao longo de mais de 20 anos e cuja regularidade aumentou a partir de 1961, atingindo as 3 tomas por semana. Antes de passar a palavra aos outros coautores, quero ainda dizer-vos que foi um grande prazer ter participado na elaboração deste livro. Eu espero que tenham o mesmo prazer quando o lerem. Muito obrigada. Boa tarde, acho que estão a ouvir. Olá, Zé Pedro Castanheira. Respondendo à pergunta que a nossa editora Bárbara Brilhosa colocou logo de início, a Natal já respondeu no essencial e a maior parte das novidades, mas há uma novidade geral que eu falo por mim, porque eu tinha 20 anos quando se passaram os acontecimentos que são narrados no livro, e ao começar a escrever sobre este livro, a investigar sobre este livro, eu concluí muitas coisas já não me lembrava, é verdade, mas a maioria das coisas eu não sabia. Não sabia eu, nem sabia grande parte dos portugueses, porque Portugal vivia então sob o regime da censura. O que se publicava nos jornais era apenas aquilo que era autorizado pelo governo e pelas autoridades, e não tínhamos acesso, como temos hoje, aos arquivos, a começar pelo arquivo do próprio Salazar e a outros arquivos, como o arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como os arquivos das embaixadas, que nos permitem hoje retratar e revisitar essa época com outro rigor. E eu que tinha 20 anos, é certo que era uma época, vivíamos em plena guerra colonial, toda a gente, a guerra que se arrastava há 13 anos sem solução militar à vista e que se viu que não podia durar, obviamente, mas era sobretudo era um Portugal muito provinciano, muito cinzento, mas não tão isolado de tudo como se podia imaginar. Apesar de tudo, tínhamos as músicas dos Beatles, do Rolling Stones, tínhamos sempre alguém que trazia uns livros de França e nós próprios sempre pedíamos, alguns que tinham mais dinheiro sempre iam à França ver uns filmes e iam a Londres, enfim. O mundo mudou completamente em 68, o que não mudava era um homem que tinha sido capa da revista Time em 1946, chamado António Oliveira Salazar, e que apareceu na capa da revista com o título O Decano dos Ditadores. Ele, nota à parte, ele nasceu no mesmo mês e ano do Hitler, abril de 1889, o Hitler chegou ao poder antes do Hitler, o Hitler passou à história e Salazar ainda continuou a governar Portugal até 68, até ter caído da cadeia, depois ter tido um AVC que o impossibilitou de exercer as suas funções. E portanto, este é um retrato daquele período que é a queda do Salazar e que foi o princípio do fim da ditadura, mas é também um retrato de Portugal de há 50 anos. E embora se tenha passado há 50 anos e a maioria da população portuguesa atual já tenha nascido depois disso, convém conhecer e voltar a olhar para esse país para que as coisas que aconteceram então não voltem a acontecer, porque o maior amigo dos totalitarismos, agora, ou dos populismos, como se diz agora, é a ignorância. E este livro posso dizer que é uma bomba contra a ignorância, porque as novidades
que conseguimos descobrir e que foram ignoradas durante muito tempo ou não foram valorizadas pelos historiadores e outros académicos, dão um retrato não apenas do Salazar, mas também do que era Portugal há 50 anos. Eu não quero alongar mais, estamos à disposição de vocês para as perguntas que queiram, para responder às perguntas que queiram fazer, ou até às críticas, como às vezes também acontece, muitas vezes até o mais estimulante, e passo desde já a palavra ou à nossa anfitriã ou ao Zé Pedro Castelheiro. Muito obrigado. Boa tarde, peço antes de mais nada desculpa pelo atraso, mas vim do Algarve, não resisti à tentação de ir passar o fim de semana ao Algarve, estava bastante mais fresquinho que em Lisboa, o problema é quando se atravessa o Alentejo, e portanto tive que apanhar os 40 graus do costume e confesso que apanhei uma bicha uma fila na Vasco da Gama, o que é raro no regresso, e portanto essa é a razão de ser do meu atraso, pelo qual peço desculpa aos meus colegas, à Bárbara e às pessoas que vieram assistir a esta conversa sobre o livro sobre Salazar. Este livro nasce, a Natal já explicou, mas vale sempre a pena explicar e acentuar que nasce através de uma prática muito corrente nos jornais e no jornalismo, que é aproveitar uma efeméride, uma data redonda, uns 50 anos, meio século, sobre um grande acontecimento da nossa história recente, que é a queda de Salazar, a queda no sentido duplo, não é? A queda da cadeira e a queda do salazarismo, a sua substituição por Marcelo Caetano, e sobre o qual, na época, quase nada se soube, porque o país vivia sob um regime extremamente autoritário, com 3 ou 4 pilares que asseguravam a sua continuidade, que era naturalmente o Exército. Foi através do Exército, das Forças Armadas, que foi instituída a ditadura militar. Mais tarde viria a ser o mesmo Exército, as mesmas Forças Armadas que acabariam por pôr termo a este regime. Um outro pilar muito importante era a polícia política, a famosa PIDE-DGS, e um terceiro pilar que é muito poucas vezes valorizado e é quase que esquecido, que é a censura. E realmente a censura encarregou-se de impedir, de limitar a informação da opinião pública portuguesa sobre aquilo que se passava nesses 15 dias, 3 semanas decisivas na história do Estado, que é a queda do governo, a queda seguida da escolha de um sucessor, com tudo o que isso significou de lutas internas no interior do poder, de intriga, de chantagem, de fintas, de caneladas. Nada disso se soube, claro, falar no sentido figurado, mas nada disso se soube na época, justamente porque a censura impedia que aquilo que verdadeiramente se passava nas esferas do poder chegasse ao conhecimento dos leitores, dos ouvintes e dos espectadores. É impressionante como é que os portugueses só tomaram conhecimento, por exemplo, do nome do futuro presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Eu estava de férias escolares, estava no fim do liceu, em Peniche, ainda não. O meu local de férias era na praia de Baleal, ainda não se fazia surf nessa época, não é? Mas eu de facto gostava muito, era a praia da minha infância e da minha adolescência, estava de férias. Foi talvez das primeiras vezes que eu ouvi falar desse nome, Marcelo Caetano, e nunca mais me esqueci do nome completo de Marcelo Caetano, que foi pronunciado por Américo Tomás na sua alocução televisiva. Marcelo José das Neves Alves Caetano, palavra de honra, nunca mais me esqueci, e hoje
hoje é daqueles nomes que eu continuo, cada vez que se fala de Marcelo, eu não me lembro de Marcelo Rebelo de Sousa. Lembro-me logo de Marcelo José das Neves Alves Caetano, cujo nome, pela primeira vez, ouvi dito de uma forma completa por Américo Tomás nessa célebre alocução televisiva, que foi tão difícil a ele, Tomás, de dizer, o comunicar simplesmente a exoneração de Salazar, para ele foi tão difícil, foi uma decisão tão difícil e tão emotiva, que ele teve que ler o discurso por 3 vezes, que cada vez que chegava à fase decisiva, à frase em que ele dizia, por isso exonero o senhor professor António de Oliveira Salazar, desatava a chorar e, portanto, obrigava a que começar outra vez do princípio para que o discurso pudesse ser completado. Infelizmente, como disse, nada disso soubemos apenas da nomeação do novo Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, no dia 26 de setembro de 1968, enquanto o resto do mundo, desde o Japão até aos Estados Unidos, Brasil, Etiópia, sei lá, Austrália, Nova Zelândia, o que quiserem, já sabiam, com 4 ou 5 dias de antecedência, que Salazar iria ser substituído e que o novo Presidente do Conselho seria, quase de certeza, Marcelo Caetano. Os portugueses tiveram que esperar esses 4 ou 5 dias pela alocução de Américo Tomás, enquanto quase toda a imprensa do resto do mundo ocidental, e não só, tivemos também acesso, por exemplo, à imprensa da então Jugoslávia, o resto da imprensa, jornais, rádio e televisão de todo o mundo já diziam, já davam como certa a escolha do novo Presidente do Conselho. Era isto a censura, era este o retrato do Portugal de há 50 anos, e é sobre esse Portugal e sobre o ditador que nós escrevemos o livro que hoje vos estamos aqui a apresentar nesta belíssima tarde, não fosse o calor excessivo, neste simpaticíssimo pavilhão da Tinta da China. Muito obrigado e estamos dispostos a responder às vossas críticas, sobretudo às críticas, não é? Eu queria só colocar uma questão. Eu sou ligeiramente mais nova e portanto eu não vivi o Estado Novo, eu nasci em 72. Mas uma das questões que vocês falam aqui no livro e conversas que tivemos é que esta queda, fala-se tanto da queda da cadeira, porque de certa medida pode-se dizer que foi o princípio do fim do regime, ou seja, o poder simbólico que havia enquanto Salazar era Presidente do Conselho. Marcelo Caetano não conseguiu reverter isso, não é? As pessoas tinham medo, era de Salazar, e quando o Salazar cai, e se sabe que o Salazar cai, há mais abertura do regime, ou não? Quer dizer, quando é nomeado o Marcelo Caetano, houve um grande desanuviamento, um acentuado desanuviamento. No fundo era como se aquele papão que era... Eu acho que sim, porque o Salazar era... Bem, na escola primária onde eu andava tinha um retrato do Salazar por cima do quadro, porque o Salazar estava muito presente na nossa vida de dia-a-dia, coadjuvado pela PID, com cujo diretor ele se encontrava regularmente, pelo menos uma vez por semana, e depois pela censura. E por outro lado ele era um homem invisível ao mesmo tempo, porque ele não tinha vida social nenhuma. Ele começa porque não gostava de futebol, não gostava de fado, embora fosse religioso, só foi a Fátima uma vez, e depois de muito pressionado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque vinha cá o Papa e achava, o Papa também era chefe de Estado, neste caso a Santa Sé, achavam que Portugal ficaria mal na fotografia se o Presidente do Conselho, Salazar, não fosse lá a Fátima, e ele foi.
não tinha, já disse, não tinha família, não ia a coquetéis, era ao contrário do atual Presidente da República. Mas era um homem que estava em todo lado, todos o citavam, todos o temiam no tanto que quando ele foi exonerado, depois esteve ainda na Cruz Vermelha mais umas semanas, só saiu do hospital em fevereiro, portanto, ele é internado em setembro, portanto fica lá até fevereiro, depois tem alta, regressa para São Bento, onde ele já não devia regressar. O Palácio de São Bento era a residência oficial do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro era outro, mas ninguém ousou dizer-lhe que ele tinha sido exonerado. E continuavam a tratá-lo como Presidente. As pessoas que liam os jornais de vez em quando procuravam, escolhiam notícias onde não se desse a entender que ele já não era o Presidente do Conselho. Nos meios da oposição chegou até a correr o mito que fazia uma edição especial do Diário de Notícias só para ele ler, uma coisa tipo Goodbye Lenin, esse filme que há sobre a RDA, que se teria feito uma coisa, mas isso não encontramos prova nenhuma disso. Mas era um homem que ensombrou sempre o seu sucessor. E por outro lado, o regime também era moldado à imagem dele, tanto assim que o seu sucessor não conseguiu continuar. A ditadura tentou ali, que suscitou uma onda de esperança e de otimismo na população, houve uma certa descompressão, mesmo na imprensa, a censura inicialmente abrandou, mas o principal problema do país, que era a guerra colonial, isso não se alterou e a sombra de Salazar continuou sempre a pairar e ele ficou. Foi uma liberalização que chamava-se a Primavera Marcelista, que deu rapidamente em inverno. Obrigada. Não sei se há alguém que queira colocar alguma questão. Vocês querem questões desagradáveis, não é? É o que estão a pedir. Não é questão desagradável, mais que a questão desagradável é dar-vos os parabéns. Eu recebi o livro em Paris, ainda não tive tempo de lê-lo assim, palavra por palavra, vírgula por vírgula, porque quero fazer a apresentação deste livro em Paris, porque eu acho que a própria imigração é uma consequência do Salazar. Eu acho que, e é a minha crítica que eu vos faço, Salazar, a mim não me interessa tanto como pessoa, interessa-me, e aí também a vossa virtude de Salazar, como elemento estrutural da sociedade portuguesa durante esses 48, 50 anos. Portanto, como eu disse, nós somos vítimas, quer dizer, a própria imigração é vítima do Salazar, o obscurantismo, o iletrismo, e eu penso que vocês abordam neste livro, porque há outros livros, historiadores, não é? Vocês têm esse dom, têm essa maneira de investigação jornalística que nos leva a aproximar da realidade. O anedótico não se torna anedótico, mas um elemento estruturante e analítico até da nossa sociedade. Portanto, faz falta estes livros, sobretudo para as camadas mais jovens, camadas que não viveram. Um parente, uma vez o meu filho, tem assim uma lampada ou coisa, chamou-me salazarista, fascista, e disse: meu filho, não digas isso, tu felizmente não soubeste que foi o fascismo nem o salazarismo, não é? E o vosso livro tem este dom de aproximar este período histórico sombrio com a realidade e com a nossa sociedade. Portanto, Zé Pedro, estão os 4 convidados. Vamos lá ver se durante dentro deste contexto dos 45 anos de liberdade, 45 anos do 25 de Abril, como eu agora realizei no 9 de maio com o Fanhais, realizei isto na Câmara de Paris, onde havia mais de 300 pessoas, jovens franceses, porque parece-me a mim que estes personagens devem ser estudados e lidos para que, como tu dizias, não voltem, porque a besta negra está sempre à porta e nós vemos bem agora na Europa, a França teve 22% de extremismos e tal e tudo isso. Portanto, aos 3, e sobretudo de uma maneira particular à editora, porque também é preciso deitar estes livros cá fora, não é? Como dizia, não esperávamos que se vendessem tanto, afinal estamos quase a esgotar a segunda. Zé Pedro,
Meus amigos, estão convidados, vamos ver se conseguimos fazer lá para a rentrée, lá para outubro, novembro, uma sessão diante deste povo que foi espremido, que foi explorado, que foi ignorado, que foi as comunidades que estão na Europa, que são uma consequência. Muito obrigado e agradeço imensamente e digo, vou ler o livro ponto por ponto, linha por linha. Obrigado. Boa tarde. É a minha mãe. Desculpe. Boa tarde. É um prazer imenso ouvi-los. E eu sou filha da ditadura. Eu sou filha da ditadura, meu pai foi preso político no Brasil. Nós vivemos uma ditadura até 1989 no Brasil. E ouvindo vocês, e agora foi para mim assim uma dádiva quando ouço reportarem a história sem medo, porque esse é o nosso momento. Temos que perder o medo, porque assim, eu vivi uma ditadura que foi uma ditadura muito, muito violenta. A minha infância foi marcada por muita violência. Mas nós estamos vivendo nesse momento uma violência muito, muito grande, porque a violência agora, ela ocorre com apoio já de forma clara, vou dizer, cooptada pelas igrejas, pelas redes sociais e pelo colega do lado, se tem ou não o Facebook para mandar uma mensagem de ódio, para te desprezar, para menosprezar e também para te denunciar. No Brasil, nesse momento, quem não é a favor, estou falando do governo que está no poder nesse momento, é denunciado claramente. Então nós temos, e o livro de vocês faz com que eu não sinta, como não venho sentindo, medo de falar em qualquer instância, porque neste momento nós estamos vivendo sim uma ditadura. E não é uma ditadura romântica, como muitas pessoas falam, é uma escolha. Não é uma escolha, é uma ditadura feia, é uma ditadura de perseguição, é uma ditadura até de extermínio, que querem acabar nesse momento com a filosofia e com a sociologia no Brasil, que é uma das cadeiras que faz mais pensar quanto ao pensamento crítico, ao pensamento criativo e tudo mais que podemos ter. Muito obrigada por ouvi-los. Muito obrigada. Aqui ou não? Ali? Ali. Nós temos 4 minutos para acabar, portanto não sei se há mais alguém a querer colocar uma questão. De qualquer das formas, os autores vão dar autógrafos ali para a barraca da Tinta da China, com muito prazer. Há uma questão que me parece que este livro é exemplar. Hoje nós estamos com muito pouco espaço nos mídias para reportagens, para grandes reportagens, para jornalismo de investigação. Eu acho que é uma oportunidade para nós, editores, podermos publicar essas investigações inéditas, como é este caso, e portanto eu acho que estes senhores chegaram à reforma e acho que se preparam para fazer mais coisas, porque eles gostaram muito deste triunvirato. E congratulo muito por isso, porque de facto há temas que nos interessam e este livro é o exemplo disso, e que de facto não há espaço neste momento, como havia aqui há uns 10 anos, para estas reportagens poderem sair. Isto podia ter saído como em vários, 3 como grande reportagem, e portanto acho que é uma oportunidade para nós enquanto editores, e eu vou tentar aproveitá-la sempre que conseguir. Muito obrigada.